A avó revela segredo chocante. Mãe faleceu, pai abusou e promessa assustadora aparece. O relógio na parede parecia marcar cada segundo como uma eternidade. Ana, com apenas 19 anos, olhou para o retrato preto e branco de sua mãe, e a dor emocional era tão intensa que a fazia sentir como se estivesse sendo fisicamente exprimida. A casa, agora vazia, carregava o peso do luto, ecoando as risadas que não voltariam mais. Uma manhã nublada se arrastava, e o cheiro do café fraco feito por sua avó não conseguia dissipar o aperto no peito que Ana sentia. Como enfrentar o mundo quando a única âncora havia desaparecido? A avó, com seu olhar triste e cansado, entrou na sala. Havia algo em seu semblante que parecia mais exato que a morte. Ana, precisamos conversar, disse ela, a voz carregada de gravidade. Ana sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer? O silêncio, frequentemente embaraçoso entre as duas, era quebrado por um coração acelerado e perguntas não feitas. Sobre sua mãe, a avó hesitou, como se as palavras tivessem o poder de quebrar o mundo que ainda tentava manter de pé. Ela, sim, a voz poderia entrar dentro da sala. Chegou o momento onde tudo começou a sair, e uma salada passada que ele deixou próximo de tudo. Sua mãe sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer? Sobre sua mãe. A avó hesitou, como se as palavras tivessem o poder de quebrar o mundo que ainda tentava manter de pé. Ela sinto um frio na espinha e põe precisa. Ela não olhos marejados revelavam segredos enterrados e um pacto silencioso feito em tempos sombrios, prometendo proteger Ana a qualquer custo, mesmo que isso significasse enfrentar verdades aterradoras. O seu pai, ele fez coisas terríveis. A sala ficou em silêncio, uma tensão palpável preenchendo o ar. Ana se viu à beira de um abismo. A realidade começava a desmoronar. A avó prosseguiu, e cada palavra era uma navalha. Ela tentou lutar, Ana. Tentou te proteger de quem ele realmente é. Uma imagem distorcida de um homem que deveria ser um pilar de proteção tomava forma na mente de Ana, se transformando em um monstro. A raiva latente em seu coração se transformou em uma mistura de medo e uma vontade desesperada de entender. O que mais você está escondendo de mim? Existem cartas no sótão, coisas que sua mãe me escreveu. Ela queria que você soubesse, mas não consigo lidar com isso agora. Não posso perder você também, disse a avó, lágrimas escorrendo pelo seu rosto desgastado. Com cada revelação, a linha entre amor e ameaça se tornava mais tênue. Ana sentiu-se perdida, jogada em um turbilhão de emoções. O peso da promessa feita por sua avó era quase insuportável. Manter os segredos da família ou buscar justiça por sua mãe. A mente de Ana ecoava com essa dúvida enquanto ela caminhava até o sótão, determinada a buscar as respostas que sua mãe havia escondido. Ao abrir uma caixa antiga, sentiu o cheiro de papel envelhecido e o peso do desconhecido.
Entre as cartas, uma se destacava. Nunca olhe para trás, Ana. Algumas verdades são mais perigosas que mentiras. Como se o mundo tivesse parado, Ana levou a carta ao peito, a adrenalina pulsando em suas veias. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica que a roubara de sua mãe? E o que ela estaria disposta a sacrificar para descobrir a verdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana segurou a carta com força. O papel quebradiço quase se desfez nas suas mãos. O seu coração batia, acelerado. Uma tempestade de emoções se agitando dentro dela. Nunca olhe para trás. As palavras reverberavam em sua mente como um alerta sombrio. O que poderia ser tão aterrador que sua mãe não queria que ela soubesse? Ela engoliu em seco. A sala escura do sótão parecia um labirinto de segredos. Os feixes de luz que atravessavam as janelas empoeiradas dançavam sobre as caixas. Cada uma testemunha de uma vida que agora se sentia tão estranha. A avó estava lá embaixo, esperando. Mas Ana precisava entender. O cheiro de mofo envolvia tudo, e a sensação de desespero a empurrou para mais perto da verdade. Desabotoou rapidamente o conteúdo da caixa. Cartas. Muitas cartas. Mas também outras coisas. Fotos, bilhetes amarelados, uma boneca quebrada. Enquanto analisava uma foto em particular, uma imagem de sua mãe jovem e sorridente ao lado de um homem desconhecido. Seu estômago revirou. Ele não era seu pai. O rosto sem vida na foto não tinha nada da fé e da segurança que ela conhecia. O que isso significava? Um frio na espinha fez Ana se virar abruptamente quando ouviu um barulho vindo debaixo dela. O coração disparou e a racionalidade fugiu. Poderia ser sua avó, mas algo não parecia certo. O som era como passos ecoando sob o chão de madeira. Tremendo, a jovem decidiu descer para investigar. A escada rangia e o ambiente tornava-se mais opressivo a cada passo. Quando finalmente alcançou o térreo, a avó estava de costas para ela, com o olhar fixo na janela, perdendo-se nas nuvens cinzentas do céu. Mas Ana não podia ignorar a sensação de que havia algo mais. Vó? A avó não se virou. O silêncio era ensurdecedor e o aperto no peito de Ana aumentava. 3 batidas firmes interromperam a tensão. Alguém bateu a porta com força. O coração de Ana parou por um momento. A avó ainda não se moveu. O instinto de proteção fez Ana se aproximar da porta, hesitante. Quando a abriu, a imagem que encontrou a deixou paralisada.
O homem da foto estava na sua frente. Um sorriso irônico que despedaçou qualquer fragmento de segurança que restava. O que você está fazendo aqui? Seu tom era desafiador, como se tivesse todo o direito de estar ali. A avó de Ana finalmente se virou, o rosto pálido, quase. Como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser você! A voz dela tremia, e o desespero em seus olhos era palpável. Ana olhou entre os dois. A confusão era uma tempestade dentro dela. Quem é ele? Ele é seu pai, respondeu a avó, o quebrar de sua voz fazendo Ana prender a respiração. E ele não deveria estar aqui. As palavras da avó eram flechas cortando o ar, deixando Ana desnorteada. Tudo o que ela pensou que sabia, tudo o que ela sentiu sobre sua infância, suas lembranças, tudo começou a se desintegrar como areia. O que você está dizendo? Ele me abusou? A revolta e o medo misturavam-se, e o homem começou a avançar, com um olhar que misturava pena e orgulho. Ainda não é hora de você saber, Ana. Eu prometi que nunca o veria novamente, mas... A voz da avó se desfez, e a expressão em seu rosto era de desespero total. Sem saber o que dizer ou fazer, Ana sentiu que a terra sob seus pés estava desaparecendo. Já não era mais apenas sobre sua mãe ou o que havia acontecido. Era sobre tudo. E para onde essa revelação poderia levá-la? Você não pode me deixar com ele, Ana sussurrou. O pânico crescendo em seu peito. O homem sorriu, e a realidade de quem realmente tinha sido seu pai começou a se formar na mente de Ana. Ele não era apenas um monstro. Era personificação de duas vidas chocando-se em um destino trágico. Uma verdade que estava longe de ser resolvida naquela sala. E a certeza de que tudo poderia desmoronar novamente se revelou na sombra sob suas certezas. Ana olhou para o homem à sua frente, um turbilhão de emoções invadindo seu ser. O rosto familiar, mais distante, era a última coisa que esperava ver. Por que você está aqui? A voz dela saiu quase como um sussurro, cheia de incredulidade. O homem, seu pai, sorriu de forma sombria, como se estivesse a caminho de um reencontro que ninguém pediu. Eu vim por você, minha filha, disse ele, com um tom que misturava arrogância e uma pontada de preocupação. A avó, paralisada, tinha lágrimas caindo pelo rosto pálido. Saia! Você não deveria estar perto dela! Gritou, a voz carregada de desespero. O coração de Ana disparou. O que ele estava fazendo? Não era hora para joguinhos. Ela queria saber a verdade agora. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, o homem a interrompeu, quase como se estivesse lendo seus pensamentos. Ana, você não sabe de tudo. As palavras reverberaram na mente dela como um eco distante. O que mais poderia haver que ainda não sabia? A sua mãe me deixou um mistério a ser solucionado. E você se tornou parte disso. Mistério? Que mistério? O que você quer dizer? Ana tentava desesperadamente compreender a situação, enquanto o sentimento de traição começava a brotar em seu peito. O sorriso do homem se alargou e ele se inclinou levemente, deixando os olhos brilharem com uma luz estranha. O que você não sabe é que sua mãe e eu éramos
Um time. O que aconteceu não foi apenas culpa minha. Havia algo maior em jogo. Algo que ela não queria que você descobrisse. O tempo pareceu parar e o ar ficou denso. A cada palavra, a verdade se tornava nebulosa. Ela estava envolvida em coisas muito mais profundas do que você imagina. Ana não entendia nada. Estou cansada de enigma. O que isso significa? O medo e a raiva lutavam dentro dela, enquanto a avó ficava cada vez mais desesperada, como se estivesse contida em uma bolha prestes a estourar. Ela fez uma promessa, Ana, a promessa de que você nunca descobriria a verdade, para proteger você de mim. Mas agora você precisa saber que tem um destino, algo que você herdou. Ele balançou a cabeça como se tentasse fazer Ana entender algo que estava bem acima dela. Seu futuro está ligado ao meu, e você vai precisar de mim. Quando eu voltar, você estará pronta. Sentiu um tremor na terra sob seus pés. Voltar? Voltar para quê? Você não pode simplesmente aparecer depois de tudo e achar que pode ser parte da minha vida. A indignação a consumia, e a cada segundo a verdade se tornava mais opressiva. Eu não escolhi isso, Ana. Não sou o monstro que sua mãe fez de mim. A verdade é que nós dois temos um papel a cumprir, e ela não queria que você fosse arrastada para isso. Nesse momento, um grito rasgou o ar. A avó caiu de joelhos, as mãos na cabeça, e Ana se virou rapidamente. Não! O grito dela ressoou na casa. A dor e o desespero tomando conta da cena. O homem à porta, cuja presença parecia agora uma sombra ameaçadora, deu um passo à frente. Ela não pode ficar assim. O passado precisa ficar onde está. Mais uma nova batida. Na porta interrompeu a tensão. Ana se virou para o som, o coração na boca. A porta se abriu rapidamente e uma figura inesperada apareceu. Era um policial, com um olhar sério e decidido. Estamos recebendo denúncias de violência doméstica na vizinhança. Precisamos de apoio aqui. Ana olhou entre o homem, sua avó e o policial. O que estava acontecendo? Era hora de decidir. Seguir os passos de uma verdade que parecia desmoronar a cada instante ou recuar e enfrentar a sombra do passado. O vazio de sua vida estava prestes a ser preenchido com revelações que mudariam tudo. Mas a que custo? Ana olhou para o policial, seu coração disparando. A presença dele parecia um farol. Em meio à tempestade emocional que a envolvia, o homem à sua frente, seu pai, parou, um sorriso nervoso se espalhando por seu rosto. Você realmente achou que poderia se esconder para sempre, não é? Ele disse isso com uma calma que a deixava mais apavorada. O policial, atento, percebeu a tensão e deu um passo à frente. Eu preciso que você se identifique e explique o que está fazendo aqui, pediu ele, a voz firme, mas com um tom compreensivo. Ana sentiu a avó tremer ao seu lado. O homem parecia estar se divertindo com a situação. Ah, você deve ser o homem da lei que veio proteger minha filha, disse ele, o sarcasmo em sua voz era claro. Como se isso pudesse mudar alguma coisa. A atmosfera estava carregada.
O policial, que parecia não se deixar intimidar, olhou diretamente nos olhos de Ana. Vamos, querida, você está segura. Mas Ana não pensava em segurança. O que você quer? Ela perguntou ao homem, a raiva espremendo sua voz. A decisão ainda não estava clara. Era hora de enfrentar o passado ou recuar. Eu quero que você saiba a verdade, ele declarou, o tom assumindo um peso diferente. Não é só sobre o que sua mãe fez, mas sobre quem ela realmente era. O policial estava em alerta máximo agora. Seus olhos entre Ana e o homem. Pare de falar. Você não tem nada a dizer que justifique sua presença aqui. O homem deu um passo à frente, desafiando a autoridade. As pessoas têm muito a esconder, oficial. Às vezes, a verdade está escondida atrás das mentiras que contamos. A sua mãe, ela não fugiu de mim por acaso. Havia um motivo, e você é parte disso. Ana sentiu um nó na garganta. O que você diz sobre minha mãe? O que significa tudo isso? Sua voz estava prestes a quebrar. Ela teve escolhas, Ana. Ela só queria te proteger das coisas que estavam em jogo. Coisas muito maiores do que você pode imaginar. Ele estendeu a mão. A expressão dele era uma mistura de súplica e presença ameaçadora. E eu sou a chave para desvendar tudo isso. A avó começou a chorar, soluços ecoando. Não faça isso. Você não sabe as consequências. E naquele momento, o policial faz um gesto rápido, curioso. Precisamos levar isso para outro lugar. Não é seguro aqui. Mas foi quando ele deu um passo a mais que tudo mudou. A porta da frente se abriu novamente e um homem vestido de terno escuro entrou, com uma expressão séria e um olhar intenso. Estou aqui para recolher você e a menina. O tempo acabou, disse o novo homem, sua voz rasgada, como se cada palavra custasse. Ana olhou para o homem de terno e então para o pai. A sensação de um novo tipo de perigo encheu o ar. Quem é você? Questionou o policial, já em alerta. Alguém que faz parte do que está acontecendo. E você, oficialmente, não deve se envolver, disse ele. Calma fria em seu tom provocativo. Ana estava prestes a protestar, mas tudo tornou-se um turbilhão. O homem à porta fez um gesto e o vazio na sala parecia engrossar. A avó, em um tremor, caiu os joelhos. Não! Ana gritou. O homem do terno olhou para ela com um sorriso triste. Se você quiser saber a verdade sobre sua mãe, a única opção é vir comigo. O choque a paralisou. A revelação de um mundo que estava prestes a se abrir fazia seu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Mas antes de qualquer resposta, um clarão intenso surgiu do lado de fora. Era um carro cheio de luzes e sirenes. O policial olhou Venho, sem saber se deveria seguir seus instintos ou confiar no homem misterioso à sua frente. Era apenas o começo, mas a confusão era geral. O que Ana ia fazer? A verdade parecia mais perto, mas ao mesmo tempo mais distante do que nunca. O mistério envolvendo sua mãe se tornava uma teia do terror, e a incerteza do futuro a engolia.
desafiando tudo o que acreditava saber. E a pergunta que a atormentava seguia: até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ana olhou para o homem de terno, seu coração batendo acelerado. O policial estava em alerta. Seu olhar se movia entre todos na sala. Quem é você? Ele perguntou, aproximando-se com cautela. O homem só sorriu, um sorriso que não trazia conforto, apenas um ar de superioridade. Como eu disse, estou aqui por causa da verdade que você precisa saber, Ana. Ele respondeu, sua voz calada e cheia de segredos. Ana sentia o peso da situação a sufocá-la. O que estava acontecendo? As palavras de seu pai ainda ecoavam na mente dela. Uma promessa, um mistério. Cada segundo que passava, o ambiente ficava mais tenso, mais opressivo. O homem de terno olhou para o policial e depois para Ana. Você já se perguntou por que sua mãe realmente fugiu? O que ela lhe escondeu? Ana sentiu um aperto no peito. Já é hora de você saber. Tudo. O policial pareceu hesitar, mas Ana, tomada pela raiva e confusão, não se conteve. Vá embora. Você não tem direito de estar aqui. O homem apenas coçou a cabeça, como se estivesse se divertindo com a situação. Ah, mas tenho sim, querida. Eu sou a razão da sua mãe ter desaparecido. As palavras dele pesavam como chumbo. O policial, percebendo a gravidade da situação, tomou uma posição. Se você não sair agora, vou ter que chamá-lo para fora. Nesse instante, a avó de Ana, ainda de joelhos, olhou para o homem com um terror nos olhos. Não! Você não pode fazer isso! Seus gritos cortaram o ar pesado. O policial começou a se mover, mas foi quando tudo mudou. Um grito estridente ecoou do lado de fora da casa. Ana virou-se em um ímpeto. O que foi isso? O homem de terno ainda parecia calmo, mas a tensão crescente era palpável. Então, uma explosão. O som foi ensurdecedor e um clarão iluminou a sala. O chão tremeu sob os pés de Ana, e a imagem da casa em que cresceu se desfez diante de seus olhos. O choque foi instantâneo. Passos rápidos, gritos de alarme da rua, barulho de vidros quebrando. O policial se virou, imediatamente em alerta. Fique aqui, não se mova! Ele gritou, enquanto corria para a porta, já ciente de que o perigo se aproximava. Mas Ana não conseguia pensar. Seu mundo estava desmoronando em uma confusão de sons e um pânico avassalador. O homem de terno sorriu para ela, uma expressão que parecia indicar que ele sabia algo que ela não sabia. Viu? E esta é apenas a ponta do iceberg. O que você descobriu até agora é uma brincadeira perto do que realmente está acontecendo. Ana estava paralisada. As gotas de suor escorriam por sua testa, enquanto ela tentava processar tudo. O que você fez? Ela gaguejou, às sombras de toda. A sua vida agora parecendo ameaçadoras, como se estivessem se aproximando rapidamente. Eu não fiz nada. É tudo parte do que ela deixou para você descobrir. E agora que tudo mudou, você não terá escolha, ele respondeu, dando um passo para mais perto dela. A avó gemia,
as mãos em seu rosto, e Ana não sabia se as lágrimas eram de medo ou de raiva. A porta se abriu abruptamente e homens armados invadiram a sala. Polícia! Todos no chão! A voz autoritária se impôs, e a realidade de que estavam em meio a uma operação policial se inclinou sobre ela. Não! Não estou com ele! Ana gritou, apontando para o homem de terno, mas ele apenas riu. Era um riso seguro, como se as reviravoltas fossem parte de um plano maior que ela não poderia entender. A confusão cresceu. Pede-o! O policial gritou enquanto se aproximava do homem. Mas então, com um movimento rápido, ele se virou puxando algo de dentro do paletó. Um tiro. O som ecoou como um trovão na sala. Ana sentiu seu coração parar. O tempo parecia parar. Ela gritou pela avó e olhou, horrorizada, quando tudo o que ela acreditou sobre sua vida, seu passado, estava prestes a ser desmantelado. O homem de terno caiu, mas não era a cena que ela esperava. O olhar vazio dele encontrou o dela, e com as últimas palavras, sussurrou: "Você estava certa, Ana. Nem tudo é o que parece." E assim, a verdade que Ana não queria encarar agora pairava no ar, como uma nuvem negra prestes a desabar. O que isso significaria para ela? As peças do quebra-cabeça que se encaixavam eram tão confusas quanto assustadoras. Vidas iriam mudar, segredos se tornariam mais sombrios, e ela estava no meio de tudo. O que ainda estava por vir? Ana olhou para o homem de terno, seu coração batendo acelerado. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Só alguém que pode lhe mostrar a verdade. Ana sentiu um aperto no peito. A situação estava fugindo de seu controle. As palavras do homem reverberavam na sua mente como um eco perturbador. A sua mãe nunca fugiu, Ana. Ele continuou, com um tom quase triste. Ela se escondeu. E há algo que você precisa saber. Então, um grito estridente ecoou do lado de fora. O mundo parecia girar em torno de Ana. "O que foi isso?" disse, girando a cabeça para a porta. O homem não pareceu se preocupar. Seu olhar permanecia fixo nela. "Estamos em um jogo muito maior e mais perigoso do que você imagina." E, nessa fração de segundo, a porta se abriu em um ímpeto. Personagens uniformizados invadiram a sala, gritando ordens firmes. O policial se virou. "No chão! Todos no chão!" A pressão no ar era palpável. O homem de terno levantou as mãos, mas seu sorriso ainda estava lá, como se estivesse se divertindo com aquele caos. Ana estava paralisada. O medo a dominava. O olhar do homem ainda era insensato, uma mistura de certeza e diversão. "Você não entende, não é? Isso é apenas o começo." O que ele queria dizer com isso? O policial estava cercando o homem, as palavras sendo trocadas em um ritmo frenético. A avó chegou mais perto de Ana, segurando seu braço com força. "Fique perto de mim." A voz dela era um sussurro de desespero. No entanto, Ana não conseguia desviar o olhar do homem que alegava ser a chave para sua verdade. Nesse momento de caos, uma explosão surda ocorreu. Golpes de vento e materiais se espalharam e todos na sala foram empurrados para a frente. Os gritos misturados ao som ensurdecedor,
a deixaram atordoada. Quando a poeira assentou, Ana estava no chão, seu corpo em um estado de choque. O homem de terno estava caído, mas não era só isso. Ele olhou para ela com o olhar vazio. Você não pode acreditar no que viu. As palavras dele eram um sussurro agonizante. Ana piscou, tentando processar o que estava acontecendo. A avó estava em choque. O policial se virou para ela, com os olhos arregalados, sem saber como reagir. O que está acontecendo? Ana gritou, sua voz tremendo. Como isso pode ser real? O homem levantou uma mão, mas o gesto foi fraco. É sobre você, Ana. Sobre quem você realmente é. E para seu horror, naquele momento, um código de barras foi revelado em seu pulso. Uma marca que Ana nunca tinha visto antes. Seu coração disparou ao perceber. Era a mesma marca que ela encontrara em fotos antigas no sótão. Como assim? O que isso significava? Uma nova onda de pânico a atingiu quando os gritos da multidão lá fora ficaram mais intensos. Mais agentes policiais chegaram, cercando a casa. O caos se intensificava e uma estrada de descaso e medo se desenrolava diante dela. Tudo ao redor começou a girar e cada respiração se tornava difícil. De repente, o homem fez um gesto fraco, parecendo tentar levantar-se. Ana, você precisa parar de fugir. A avó, ainda em pé ao lado dela, olhou para o homem com uma mistura de raiva e desespero, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, não deixe ele falar. Ele está mentindo. Mas Ana só conseguia pensar na marca. O que isso significava? Por que ela nunca soube? Enquanto tentava processar tudo, uma voz fria cortou o ar. Ana, você precisa decidir agora. Ficar aqui ou seguir em frente. Era o homem no chão, sua força desaparecendo, a gravidade da situação aumentando. O terror a envolveu. O que escolher? Um mundo de segredos que a levaria a um caminho cheio de incertezas, ou ficar e perder tudo o que conhecia? A pergunta ecoava em sua mente, e o desespero estava prestes a transbordar, enquanto a verdade permanecia à espreita, um monstro escondido nas sombras. E quando Ana estava prestes a falar, a luz do dia despontou através da porta, iluminando o que poderia ser seu destino. O passado parecia estar conectado a um futuro que ela nunca sonhara. O que ocorrerá a seguir? Ela estava disposta a correr o risco de descobrir? Ana olhou para o homem de terno, seu coração batendo acelerado. A sensação de estar à beira de um abismo. O policial estava em alerta, seus olhos como lâmpadas acesas, prontos para detectar qualquer movimento errôneo. Quem é você? Perguntou com firmeza. O homem sorriu, um sorriso largo que parecia preparar o terreno para algo muito maior. Só alguém que pode te ajudar a entender tudo isso. O ar ficou pesado e cada segundo parecia se arrastar. O pânico tomava conta de Ana. Como tudo podia ter acontecido tão rápido? As luzes da sirene lá fora refletiam em seus olhos. O que você quer dizer com entender tudo isso? A voz dela era uma súplica,
uma busca desesperada por respostas. Muita coisa está em jogo, Ana, o homem disse, aproximando-se um passo. A sua mãe, ela não fugiu de mim, mas de uma verdade que pode destruir tudo o que você acredita ser real. O policial franziu a testa, intrigado. O ambiente se tornava uma sala de tensão crescente. E então, o grito estridente ecoou de novo. O que foi isso? Ana não sabia o que pensar. O sujeito de terno parecia se deliciar com a situação. Você realmente não sabe? Ele olhou pela janela. A expressão indecifrável. O que vem a seguir é só o começo. Toda a casa parecia tremer sob a pressão da verdade que estava prestes a ser revelada. O homem estendeu a mão como se pudesse tocá-la e revelar algum segredo oculto. Ana, seu passado está prestes a se unir ao seu futuro, e isso pode ser explosivo. Naquele momento, a avó de Ana, ainda no chão, parecia ter perdido toda a coragem. Ana, fique longe dele, gritou, a voz falhando e coando seu desespero. O homem revirou os olhos, como se apenas estivesse assistindo a um jogo de cartas se desenrolar. Abruptamente, a porta se abriu. A imagem de um grupo de homens encapuzados entrou e a cena virou um caos. O policial, tomado pela adrenalina, sacou a arma. Quem são vocês? Parem onde estão. O homem de terno sorriu. Muito bem. Parece que a festa começou. Um dos encapuzados avançou em direção a Ana. Vem com a gente se quiser viver a verdade. Ana estava paralisada. Então, algo nas palavras do homem a atingiu como um relâmpago. Você sabe onde estão as cartas da minha mãe? Foi um jato de esperança e terror misturados. O encapuzado hesitou e o homem de terno gritou. Não, não! Deixa em paz! Nesse momento de confusão, Ana olhou para o policial. Ele estava atento, preparado. Mas antes que pudesse agir, um clarão iluminou o lugar. Um disparo ecoou. O homem de terno foi atingido. Ele caiu no chão e o sorriso que antes tinha se dispersou, dando lugar a uma expressão de dor e surpresa. Antes de desmaiar, balbuciou. Ligue para ela. Era como se uma bomba tivesse estourado no coração de Ana. O que ele queria dizer com isso? O clima esmagador mudou de repente, estilhaços de desespero tomando conta da sala. O policial, atordoado, gritava ordens. Sai agora! Precisamos evacuar. A avó de Ana estava em choque, temendo. Ana, vamos, precisamos sair. Mas Ana não conseguia se mover. O que ele quis dizer? Quem era ela? A verdade prometia vir à tona. E, enquanto todos se apressavam para fora, Ana olhou uma última vez para o homem caído, seu pai, e sentiu um frio na espinha. As palavras ecoavam na sua mente. Uma revelação que poderia mudar completamente o que acreditava. Saber. A vida dela toda estava prestes a ser desnudada. E quando a porta se fechou atrás dele, as sirenes aumentaram e o futuro se tornava uma sombra incontrolável. O que vinha a seguir? As perguntas martelavam na cabeça, uma tempestade de incertezas. Ana sentiu-se perdida. A única coisa que sabia era que não havia como voltar atrás. Ana estava paralisada. O homem de terno, agora caído no chão, parecia estar drenando o pouco de força que lhe restava. O desespero invadiu a sala,
misturado ao som ensurdecedor das sirenes lá fora. O pânico a envolvia como uma nuvem escura. O que ele quis dizer com "ligue para ela"? E quem era ela? O cabelo da avó, solto, balançava com a brisa que entrava pela porta aberta. "Vamos, Ana! Temos que sair!" Sua avó gritou, agitando as mãos, mas os olhos dela estavam fixos no homem no chão, como se algo a prendesse àquela cena. O policial estava a poucos passos, sua arma ainda apontada para o homem, tentando avaliar a situação. Mas o foco de Ana estava na marca em seu próprio pulso. Por que nunca havia notado antes? Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem ofegou, sua voz fraca. Ele tentava falar, mas a vida parecia escorrendo dele. "A sua mãe, você não pode ficar com ela." As palavras dele encarceravam o ar na sala, como se uma prisão invisível se fechasse ao redor de Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto de sua avó, enquanto a confusão tomava conta do lugar. Ela... "O que você sabe sobre ela?" Ana perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto uma onda de raiva e tristeza a engolia. O homem abriu a boca para responder, mas então um novo barulho cortou o silêncio, uma explosão de vidros. Todos viraram-se rapidamente, e a sala pareceu tremer. De repente, 3 homens mascarados invadiram a casa, armados e determinados. "Ninguém se mexa!" um deles gritou, apontando uma arma para o policial, que recuou imediatamente, mas com um olhar desafiador. O homem que estava no chão esboçou um sorriso sutil, como se estivesse esperando por isso. Ana sentiu uma onda de pânico e raiva. "O que vocês querem?" gritou enquanto sua avó puxava para trás. A ideia de ser arrastada para o jogo que ela não entendeu a deixava enjoada. "Estávamos atrás dele", respondeu um dos invasores, falando sobre o homem que a princípio parecia ser o verdadeiro monstro de sua vida. "E agora vocês duas também estão conosco." O olhar dele era frio e implacável. Ana queria gritar, queria correr. Mas o que ocorreu a seguir foi além do que poderia imaginar. Um dos homens virou-se e, em um movimento rápido, disparou contra o homem de terno. A bala atingiu diretamente no peito. Ana congelou, mas não parou ali. O homem caiu, mas antes de se despedaçar no chão, as feições de seu rosto começaram a mudar, como se estivesse se desfazendo. Cada traço, cada característica que ela conhecia se esvaía. Em segundos, um novo rosto tomou o lugar daquele que era seu pai. Era um homem que ela reconheceu de fotos que vira na casa da avó, seu avô. Naquele instante, a mente de Ana girou. Não, isso não é real. Não pode ser. O mundo girava ao seu redor. Sua avó soltou um grito que ecoou pela casa, e os intrusos ficaram paralisados, confusos com a revelação. O homem caído se desfez em sombras, uma memória que se contorcia. "É em seu lugar. Ela traiu você, Ana", murmurou um dos homens mascarados, como se estivesse lendo os pensamentos dela. "E não só isso. Você é parte de algo muito maior, mais sombrio do que imagina." Uma sensação de choque e horror a envolveu. Ana mal podia respirar. Isso não poderia estar acontecendo.
Temos que sair daqui, a avó gritou enlouquecida, enquanto puxava Ana pelo braço. Mas ela estava presa em suas próprias perguntas e medos. O que mais ela não sabia? Por que seu avô havia sido escondido? E o que tudo isso significava para ela? Os intrusos estavam quebrando a tensão, mas a verdade revelada na queda do homem naquele dia poderia ser a pedra fundamental de uma nova vida ou uma condenação mortal. Ana olhou para os rostos desconhecidos, esperando que a próxima jogada desse jogo a levaria a um lugar que não podia controlar. O que viriam a seguir? Muita coisa estava em jogo, e a cada momento que passava, a verdade dela se tornava ainda mais obscura. Ana estava paralisada. O homem de terno, agora caído no chão, parecia estar drenando o pouco de força que lhe restava. O desespero invadiu a sala, misturado ao som ensurdecedor das sirenes lá fora. O pânico a envolvia como uma nuvem escura. O que ele quis dizer com "ligue para ela"? E quem era ela? O cabelo da avó, solto, balançava com a brisa que entrava pela porta aberta. "Vamos, Ana! Temos que sair!" Sua avó gritou, agitando as mãos, mas os olhos dela estavam fixos no homem no chão, como se algo a prendesse àquela cena. O policial estava a poucos passos, sua arma ainda apontada para o homem, tentando avaliar a situação. Mas o foco de Ana estava na marca em seu próprio pulso. Por que nunca havia notado antes? Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem ofegou, sua voz fraca. Ele tentava falar, mas a vida parecia escorrendo dele. A sua mãe, você não pode ficar com ela. As palavras dele encarceravam o ar na sala, como se uma prisão invisível se fechasse ao redor de Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto de sua avó, enquanto a confusão tomava conta do lugar. "Ela? O que você sabe sobre ela?" Ana perguntou, sua voz quase um sussurro enquanto uma onda de raiva e tristeza a engolia. O homem abriu a boca para responder, mas então um novo barulho cortou o silêncio. Uma explosão de vidros. Todos viraram-se rapidamente e a sala pareceu tremer. De repente, 3 homens mascarados invadiram a casa, armados e determinados. "Ninguém se mexa", um deles gritou, apontando uma arma para o policial, que recuou imediatamente, mas com um olhar desafiador. O homem que estava no chão esboçou um sorriso sutil, como se estivesse esperando por isso. Ana sentiu uma onda de pânico e raiva. "O que vocês querem?" gritou, enquanto sua avó a puxava para trás. A ideia de ser arrastada para um jogo que ela não entendeu a deixava enjoada. "Estávamos atrás dele", respondeu um dos invasores, falando sobre o homem que a princípio parecia ser o verdadeiro monstro de sua vida. "E agora, vocês duas também estão conosco." O olhar dele era frio e implacável. Ana queria gritar, queria correr, mas o que ocorreu a seguir foi além do que poderia imaginar. Um dos homens virou-se e, em movimento rápido, disparou contra o homem de terno. A bala atingiu diretamente no peito. Ana congelou, mas não parou ali. O homem caiu, mas antes de se despedaçar no chão, as feições de seu rosto começaram a mudar.
como se estivesse se desfazendo. Cada traço, cada característica que ela conhecia se esvaía. Em segundos, um novo rosto tomou o lugar daquele que era seu pai. Era um homem que ela reconheceu de fotos que vira na casa da avó. Seu avô. Naquele instante, a mente de Ana girou. Não, isso não é real, não pode ser. O mundo girava ao seu redor. Sua avó soltou um grito que ecoou pela casa, e os intrusos ficaram paralisados, confusos com a revelação. O homem caído se desfez em sombras, uma memória que se contorcia em seu lugar. Ela traiu você, Ana, murmurou um dos homens mascarados, como se estivesse lendo os pensamentos dela. E não só isso. Você é parte de algo muito maior e mais sombrio do que imagina. Uma sensação de choque e horror a envolveu. Ana mal podia respirar. Isso não poderia estar acontecendo. Temos que sair daqui! A avó gritou, enlouquecida, enquanto puxava Ana pelo braço. Mas ela estava presa em suas próprias perguntas e medos. O que mais ela não sabia? Por que seu avô havia sido escondido? E o que tudo isso significava para ela? Os intrusos estavam quebrando a tensão, mas a verdade revelada na queda do homem, naquele dia, poderia ser a pedra fundamental de uma nova vida ou uma condenação mortal. Ana olhou para os rostos desconhecidos, esperando que a próxima jogada desse jogo a levaria a um lugar que não podia controlar. O que viriam a seguir? Muita coisa estava em jogo, e a cada momento que passava, a verdade dela se tornava ainda mais obscura. E naquele momento de caos, um dos homens, com um olhar alerta, disse: Precisamos ativar a sequência. Ana não entendia. Uma sequência de quê? Enquanto a tensão aumentava e as sirenes soavam como um alerta distante, a chave para seu passado e seu futuro parecia mais próxima do que nunca e, ao mesmo tempo, mais distante. Ana olhou em volta. A sala, girando como um pesadelo que parecia nunca ter fim. Os homens mascarados estavam diante dela, e a imagem do homem que caíra se desvanecia, revelando um rosto que trazia vulcões de emoções reprimidas. E agora, o que fazer? As incompreensões formavam uma tempestade em sua cabeça. Você é parte de algo muito maior e mais sombrio. As palavras ecoavam. E o que ela faria com isso? Fuja! Agora! Gritou sua avó, puxando-a pela mão. Ana hesitou, mas algo dentro dela sabia que era hora de deixar o passado para trás. No entanto, uma sensação de conexão com o que estava acontecendo a impediu. Eu não posso ir embora. Eu preciso entender. A avó, com lágrimas escorrendo, olhou para o chão. Um arrependimento profundo pairava no ar. Os homens mascarados se avançaram e, num movimento rápido, um deles ergueu a arma. Ana fechou os olhos, esperando o impacto. Mas, em vez disso, houve um grito. Não houve tiro, mas a porta se abriu repentinamente. Que era um grupo de policiais. Para o chão! As vozes enérgicas invadiram o palco. A sensação de esperança iluminou os olhos de Ana. Em meio ao caos,
A verdade parecia estar prestes a ser revelada. O homem que uma vez não se importou, agora caía como um castelo de cartas ao vento. Enquanto a tensão se dissipava, Ana olhou para a avó. Precisamos enfrentar isso juntas, disse. A voz tremendo, mas decidida. Não posso carregar isso sozinha. A avó assentiu, e naqueles breves momentos um laço se formou. Mesmo diante da dor e do medo, havia um fio invisível que as unia. O policial que a protegendo olhou nos olhos de Ana, reconhecendo a gravidade da situação. Vamos, você e sua avó estão seguras agora. As palavras pareciam um abraço, um porto seguro em meio à tempestade. 2 homens foram algemados, enquanto outros começavam a investigar. O que está acontecendo aqui? Um policial perguntou, seu olhar examinando a cena e a agitação. A avó, ainda em choque, respondeu, nós só queríamos entender. Ana estava prestes a falar, mas hesitou. As respostas estavam ali, mas os sentimentos eram uma balança pesada. Você tem que ir, Ana, a avó disse suavemente, os olhos cheios de dor e aceitação. A verdade não é sua culpa, mas você precisa decidir o que fazer com isso. E naquele instante, Ana soube que não poderia mudar o que aconteceu, mas poderia escolher seu caminho daqui para frente. Enquanto saíam da casa, cercadas por policiais e a sirene de viaturas ecoando, Ana sentiu uma leveza, começando a substituir o peso que a prendia. O futuro não estava definido. Era um misto forte. Um dos homens mascarados estava chegando mais perto. A adrenalina disparou na corrente sanguínea de Ana. Eu volto. A verdade não acaba aqui. Ele gritou antes que os policiais o arrastassem. Agora que isso significava? Uma nova onda de terror a envolveu, mas ao mesmo tempo um impulso. O que ela faria com essa verdade? E ao se afastar da casa onde tudo começou, Ana fez silenciosamente uma promessa. Não deixaria o passado a definir. Em vez disso, buscaria respostas sem medo. No entanto, o futuro era incerto. E a pergunta que Ana sabia que a verdade estava longe de ser simples. E a batalha contra as sombras estava apenas começando. Agora, pessoal, esse é o momento para você demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, hein? Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo incrível chegue a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Verdadeiros fãs sabem como é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!